Meus amigos, minhas amigas, eu já falei em algumas oportunidades, mas eu vou voltar a destacar isso. Fiquei surpreso em como estava cheia a sala de imprensa na apresentação de Rogério Ceni e tenho também me surpreendido como o Bahia, com a chegada de Rogério Ceni, tem sido pauta e motivo de debate por tempo mais extenso em diferentes emissoras, né? Não estou falando que as emissoras não abordavam o Bahia, não falavam do Bahia, não traziam à tona aí o que acontecia aqui no dia a dia, né? Mas geralmente era um recorte menor e geralmente não tinha uma profundidade tão grande na análise, né? Mas ainda assim, quando fala do Bahia, a gente abre os ouvidos, a gente fica atento, a gente fica ligado para ver o que efetivamente está sendo abordado, né? E tenta, de alguma maneira, aprofundar o que não foi aprofundado. E agora a gente tem visto, com a chegada de Rogério Ceni, o Bahia estar em pauta na mídia nacional. Não que isso seja um anseio, uma necessidade, sabe? Mas, querendo ou não, é uma valorização da marca, uma expansão da marca, e isso traz perspectivas diferentes, opiniões diferentes. E opiniões diferentes, visões diferentes são sempre muito interessantes para que a gente possa diversificar também a nossa visão, né? E no Seleção Sport TV de ontem, novamente o Bahia esteve em pauta com a chegada de Rogério Ceni e com caras que eu vou falar para vocês, que eu respeito bastante, tá? Apesar de algumas ressalvas, apesar de ter pontuado críticas construtivas em algumas oportunidades a determinados profissionais, né, da crônica esportiva nacional, eu acho que vale a pena a gente trazer à tona esse debate aqui, tá? Sobretudo Pedrinho, Lédio, Isaac, que tem propriedade, embasamento e respaldo para poder falar, debater o futebol. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Olha, não vou ficar com muito lenga-lenga não, já tá na sua tela, só peço muito like aí, clica no gostei que é importante pra gente e vou dar o play. E parabéns ao Rogério Ceni, que vai dirigir o Bahia, vai ter a oportunidade de dirigir o Bahia no momento em que o clube se profissionalizou, é o novo comandante anunciado, vai ser apresentado hoje às 16h na Arena Fonte Nova, e eu queria saber de vocês o que pensamos dessa contratação. Eu quero apresentar o currículo do Ceni, estava refletindo assim, a gente queima tanto o treinador que, Lédio Carmona, me corrija se eu estiver errado, olhando os atuais treinadores empregados na Série A, campeões brasileiros disputando a Série A hoje, só o Rogério Ceni e o Abel Ferreira, né? Olha que loucura. Dirigindo hoje times da elite, apenas 2 treinadores foram campeões brasileiros da Série A. Filipão não tá dirigindo. Tá dirigindo o time da elite, perdão. Filipão foi perfeito. Brasileiro. Filipão pelo Grêmio. Tava voltando um... 3. Palmeiras também. Mas mesmo assim, é preciso voltar aos anos 90. Palmeiras também. 3. Filipão, Que seja. E o Palmeiras, Você tem 3 treinadores campeões brasileiros disputando o atual Campeonato Brasileiro. É pouco, né? É pouco. Isso mostra como a gente queima muito treinador no Brasil mesmo. Oi? O Luxemburgo. 4. Isso que dá pra fazer a conta de cabeça. Foram 2 boas escolhas. 4. Mais 2 do... Eu sei que eu vou ser conectado. O Filipão ganhou 18, né? Filipão ganhou 18. Eu acho que o Rogério... 4 campeões brasileiros. Uma ótima opção para o Bahia. Talvez a melhor que tivesse hoje no mercado. Acho que o Bahia fez um bom movimento. O trabalho do Renato Paiva no Bahia não foi bom. Estava estressado também nas coletivas, batendo boca, enfim. Acho que o Bahia fez uma escolha certa. Uma escolha até que se o Vasco tivesse feito também lá não seria ruim, mas a escolha do Vasco acabou sendo boa com o Ramon Dias. E vou além, acho que o Cruzeiro fez uma boa escolha com o Zé Ricardo, que é um bom treinador, eu acho que tem tudo para dar um jeitinho ali no Cruzeiro, para o Cruzeiro não passar sufoco na reta final do campeonato. Enfim, são o Brasil dando uma respirada, aparecendo de novo no mercado de treinadores, que estava maioria de estrangeiros, né? Agora 12, agora está 12. Acho que voltamos a ter... Acho que está 11-9. Agora, no 11-9 para não, brasileiro. Acho que para estrangeiros ainda. Tem que fazer um levantamento. Mas eu acho que os dois contrataram bem. Tanto o Cruzeiro quanto o Bahia. Acho que o Bahia fez um bom movimento, até porque o trabalho do Renato já tinha dado. Não estava funcionando. Ele é um que saiu reclamando de falta de educação, né? Isaac está contando. Ele é um que saiu reclamando de... Ele está fazendo a conta. Tá bom. Desculpa. Isaac, vamos lá. Conta.
São 8 brasileiros, né? 8 brasileiros. Ainda tá 12-8? Então me ajuda aqui, vamos lá. Peraí, vou lá. Botafogo, português. Português. Então não conta. Palmeiras, português, não conta. Grêmio, brasileiro. Peraí, cara. Tá Tô indo pela ordem de classificação. Tá Não, 2-1. conta só os brasileiros, conta só os Vai, brasileiros. vamos lá. Botafogo, pela ordem de classificação. Conta só os brasileiros. Dá um check nos brasileiros. Vai. Botafogo não, Palmeiras não, Grêmio. Grêmio. Flamengo não, Fluminense sim. 2, Bragantino não, Atlético Paranaense brasileiro, 3. Galo brasileiro, 4, Cuiabá não, São Paulo brasileiro, 5, Cruzeiro brasileiro, 6, Corinthians brasileiro, 7. Goiás, Não, Bahia brasileiro, 8. Santos estrangeiro, Vasco estrangeiro, América estrangeiro, Curitiba brasileiro. 9. 9 brasileiros. 11 a 9. 19. É. E a seleção brasileira terá um estrangeiro. 9 brasileiros. Ainda tá. 9 brasileiros. E dos 20 que trabalham na Série A hoje, só 4 já foram campeões brasileiros da Série A. O Rogério é um deles. Então tava 13-7. Tava 13 a 7. Poderia estar mais, que o Bragantino demitiu há pouco tempo. Para você ver, são 5 argentinos, 5 portugueses e 1 uruguaio. Além dos argentinos, né? Que dirigem Inter e Fortaleza. E Flamengo. E Flamengo, 3. Então, assim, o Rogério ele tem um currículo, cara. Você pode ter a opinião que você quiser do trabalho dele. Como currículo, ele é um cara de conquistas acima da média no cenário brasileiro da Série A. Ganhou o Campeonato Brasileiro da Série A com o Flamengo, da Série B com o Fortaleza, a Copa do Nordeste com o Fortaleza. Está indo por clubes, né? As passagens dele por clubes. O Pedrinho, no começo do programa, destacou como ele foi muito criticado na primeira passagem dele pelo São Paulo, que eu considero uma passagem ruim. Você acha que ele evoluiu de lá para cá, Pedrinho? Acho que sim. Eu acho que sim. Muito se fala do trabalho do Rogério, a gente se atenta muito à gestão de pessoas, né? Muitas críticas em relação ao Rogério foi gestão de pessoas que eu não posso opinar porque realmente eu não tenho informação disso. Agora, os trabalhos de campo, eu gosto das ideias do Rogério. Eu gosto. Eu acho que teve um momento da carreira em que, principalmente no Fortaleza, onde ele era, com o nome, um potencial muito mais forte, e ali ele conseguiu ainda estruturar o Fortaleza junto com o Marcelo, que era necessário sobre estrutura física mesmo, de departamento médico, musculação, centro de treinamentos, e ali ele conseguiu realmente mudar o nível do Fortaleza junto com o Marcelo. Hoje o Fortaleza é uma grande força nacional e também nas competições internacionais. Quando ele chega para o Flamengo, falando do Flamengo especificamente, eu acho que ele faz um bom trabalho e aí começam as coisas sobre gestão de pessoas, né? Sobre ele não usar, de repente, um departamento de staff do próprio clube do Flamengo e não ter uma relação, também não sei se é verdade ou não, isso foi o que foi divulgado. O que eu sei de apurações que eu tive ao longo da vida sobre o Rogério é que no Flamengo, isso dito por dirigentes do Flamengo, a relação dele com os jogadores era boa, mas ele se recusava, segundo os dirigentes do Flamengo, a usar a estrutura do Ninho e preferia acreditar nas convicções dele. Isso pegou mal com os dirigentes do Flamengo, porque eles entendiam, a gente faz um baita investimento aqui e o cara não quer saber disso, ele não acredita nisso. Ele é muito fechado nele mesmo. E esses atritos, né, no dia a dia é desgastante de forma emocional. E no São Paulo, isso posso te assegurar, o ar estava irrespirável entre ele e o elenco. Sim, o ar estava irrespirável. Segunda vez, né? Oi? Agora, na segunda vez. Desenvolver o jogo é muito difícil com isso, né? Sim. Mas eu gosto do que... E eu ouvi, porque eu perguntei para a CBF, por que o Diniz e não o Rogério? O Rogério está desempregado... E a resposta que eu escutei foi, porque se a gente chama o Rogério, tem um motim dos jogadores. Então, algo que marca a carreira do Rogério até aqui são conquistas e problemas de relacionamento. A outra opção da CBF era o Renato, né? Não sei. Seria isso eu não sei. Seria, se não fosse o Diniz, poderia ser o Renato. Isso eu não sei. Era o Ramon, e do Ramon foram para o Diniz, isso é o que eu sei. Então, assim, o Rogério é um cara que, aliás, esses relatos... eles me levam aos relatos semelhantes do tempo de jogador. O Rogério ele é muito psicótico com a carreira dele, com o futebol. É um cara muito intenso, respira isso 100% do tempo. E já como jogador, para você se adaptar a ele, você tem que entender como funciona a mente dele. Porque ele meio que exige isso de todo mundo. Exatamente, né? Tá na volta dele. Exatamente.
Agora, com relação ao que ele pensa... Agora, de conteúdo, eu só ouvi elogios. Eu gosto do jeito que ele pensa futebol e da forma que ele coloca suas ideias. E eu acho que pelo pouco tempo de carreira ele conseguiu boas marcas, né? Eu acho que coisas impactantes, assim. Eu acredito no Rogério, eu acho que ele vai melhorar muito o time do Bahia. Até porque eu acho que o elenco, dei uma olhadinha no elenco, tem características de jogo muito do que ele gosta. Velocidade, jogadores com características. Jogadores jovens. E você acha que, assim, será que ele é capaz de, sabendo que há esse diagnóstico em diferentes clubes do comportamento dele, será que o Rogério, sendo o Rogério, o cara tão vitorioso, tão grande, que conquistou tanto, topa fazer uma reflexão e se adequar e pensar, poxa, eu preciso ser um pouco diferente para conseguir conquistar de acordo com o potencial que todo mundo acredita que ele tenha? Porque eu acho que isso é fundamental para o prosseguimento da carreira dele, não? Eu acho que faz parte dos processos que o treinador e das tarefas que os treinadores têm, né? Não só a questão técnica, tática, mas a questão de gestão de pessoas, né? E se esse realmente for o grande carrapatozinho que o Rogério tem na carreira, eu acho que é um dos ajustes mais fáceis de se fazer. Eu acho que o mais difícil é você ter bagagem, conteúdo. Ideias, conteúdos, né? Eu acho que isso aí, se ele está percebendo que é isso que está prejudicando, eu acho que é uma reflexão natural. Não só ele, né? Muitos devem fazer. E eu acho que o Rogério vai encontrar um ambiente muito acolhedor, assim, para ele no Bahia. Esse contrato dele... Mais ou menos, né? A situação é difícil, né? Não, é difícil, mas eu estou dizendo internamente, assim, de direção. Eu acho que, ao contrário do que acontece na maioria dos clubes, que fazem do técnico a peça principal da engrenagem, mas ao mesmo, tipo... dão aos técnicos contratos longos, salários altos, poder de demitir, de contratar, de indicar a contratação, e ao mesmo tempo ele é o primeiro a ser tirado, né? O futebol brasileiro tem essa... Mas ele está trabalhando num grupo City, né? Exatamente, eu acho que aí vai ter esse contrato, eu imagino que vai ser cumprido. Eu acho que o Rogério fala inglês, né? Eu não tenho essa... Ele passou um período na Inglaterra estudando, né? Sim, ele teve um assistente inglês por muito tempo. Então, assim, Michael Beale. Ele provavelmente, com essa oportunidade, projetar quem organiza, né, e toma conta do Bahia hoje para um futuro. E é Grupo City mesmo, porque Grupo City mesmo. Não foi o Grupo City, não. O que eu quero dizer é o seguinte: o Grupo City não demitiu o Renato Paiva. Não, ele quis ir embora. O Paiva que pediu demissão. Isso. Então, pelo Grupo City... Não teria havido troca. Não teria havido troca. O Renato... Por mais que houvesse pressão... Você vê, um cara que começou a trabalhar em 2018 e a gente já trata como um veterano na profissão. Você vê como a gente tem formado pouco treinador e quando forma... rifa muito rapidamente. Mesmo quando ele ganha. Mesmo quando ganha. Ele não rodou tanto, né? Ele trabalhou onde? No São Paulo? No 2 trabalhos no e um pouquinho São no Paulo Cruzeiro. E um pouquinho no Cruzeiro. E aquele período no Cruzeiro do qual ele próprio já se arrependeu, né? Já declarou ter se arrependido. 2 no São Paulo, 2 no Fortaleza, 1 no Flamengo e essa passagem rapidinha no Cruzeiro. A gente precisa formar e insistir um pouco no treinador brasileiro, cara. Mas eu acho que a gente... uma ótima escolha. A gente tem boa parcela nisso, né, André? A gente quem? Imprensa? Claro. A gente colabora, sim. Não com as críticas, eu acho que elas são válidas e são pertinentes à nossa profissão. Mas eu acho que, às vezes, não aqui diretamente, né, mas em outros setores, uma agressividade e fugindo do aspecto técnico e tático, como a gente falou do próprio Silvinho, né, debochando de uma forma que ele dá uma palestra, debochando da roupa que ele usa, a gente sai do contexto do jogo, de uma avaliação mais pura, mesmo que seja uma crítica, para usar termos agressivos. E com muita sinceridade, a grande massa, ela quer ouvir isso, porque intelectualmente ela é um pouco abaixo, então aquilo que pega ela. E aí você vai matando o cara já entra no estádio, no jogo, já pressionado. E aí, cara, é insustentável para os gestores, que muitas vezes são ameaçados, de terem coragem para bancar aquilo ali. A pressão é tão forte que às vezes o cara acredita no cara, mas fala assim, cara, eu tenho que mandar esse cara embora, porque senão... eu estou sendo ameaçado, minha família. E aí todo o processo não é respeitado. Agora, assim, quem conversa muito com dirigente, eu gosto de conversar com dirigente, é meu ofício, me parece que hoje esse sentimento é comum aos grandes clubes brasileiros, de que o estrangeiro tem entregado mais na média do que o brasileiro. Esse é o sentimento, não à toa a quantidade de estrangeiros que hoje comandam times da elite. E eu opino que do outro lado, eu acho que o treinador brasileiro tem que começar a reagir, cara, tem que dar uma resposta, tem que se aprimorar, porque a gente está vivendo uma fase que temos treinadores com raridade aqui, e isso é ruim para o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro. Bom, o treinador brasileiro assume a seleção feminina, é o Arthur Elias.
Tá aí, rapaziada. Isso, inclusive, até um certo desabafo ali do Pedrinho, né? Falando de uma crítica à imprensa, não necessariamente as críticas, mas também, principalmente, acredito eu, ao tom dessas críticas, de como as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. E tem pertinência, tá? Tem pertinência. Agora é torcer. Acho que o Rogério tem as credenciais que fazem com que a imprensa, com que o torcedor venha acreditar que ele pode desenvolver um bom trabalho, né? E agora é torcer para que esse encaixe aconteça e as coisas possam fluir. Enfim, gente, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o Maior do Nordeste. E você?